Muito bem, pessoal. Vamos começar aqui o capítulo 5, na verdade, eu já coloquei no slide posterior. Capítulo 5, que é a metodologia e modelagem de Box-Jenkins, que é praticamente o nosso capítulo final, só tem um capítulo extra, que é o capítulo 6, que é o do Sarima. Mas se você entender bem modelagem Box-Jenkins para Arima, você entende bem o Sarima. Tá? Então, qual é a ideia? Arima é para modelagem de séries não estacionárias ou estacionárias, pode ser também, mas nós não estamos considerando sazonalidade. Então, o que eu vou ensinar aqui é aplicável somente para séries que não tenham sazonalidade. Para séries que têm sazonalidade, a gente vai ter que entrar no Sarima, que é uma matemática própria só dele lá. E eu vou dar só uma geral sobre ela, espero que ainda essa semana. Então, vamos lá. Para começar, vamos começar fazendo uma geral, esse vai ser o nosso tema 5.1, sobre a metodologia, né? Sobre tudo que consiste a metodologia de modelagem. Então, nos capítulos anteriores, ou melhor, no capítulo anterior, a gente viu toda a matemática, toda a estatística que envolvem os modelos aptos, né, a modelar séries temporais com características estocásticas. E agora a gente vai pegar uma técnica, vai aprender uma técnica que permita, a partir dos dados, da observação dos dados, estudo das características estatísticas e matemáticas desses dados, a gente vai tentar ver qual é o melhor modelo que se encaixa nesses dados. Tá? A gente vai fazer o que a gente chama de ajuste. Então vamos começar. Para isso, vamos começar fazendo uma breve micro revisão dos modelos que foram estudados até aqui. Na verdade, a gente consegue resumir tudo numa única imagem, né? Que são nossos modelos ARIMA PDQ. Porque dentro dessa classe de modelos ARIMA, nós temos os autorregressivos, nós temos os médias móveis, nós temos os autorregressivos de médias móveis e nós temos os autorregressivos integrados de médias móveis. No final das contas, tudo isso que nós vimos até aqui está enquadrado na categoria ARIMA de ordem PDQ, onde PDQ é a ordem, né, dos termos que fazem parte do modelo, que são basicamente esses aqui. Então, esse aqui é a forma geral do meu modelo ARIMA. Então, basicamente, e essa aqui é o que eu já comentei com vocês, que é a forma multiplicativa. Ela é a forma mais compacta, mas que às vezes eu uso ela, porque ela é interessante para entender as propriedades do modelo, e às vezes eu preciso dela uma forma aberta, né? Com tudo multiplicado e ficar tudo em forma de soma de termos. Então, temos aqui o modelo ARIMA PDQ. Então, nós temos aqui a função característica autorregressiva de ordem P, ou seja, eu tenho nessa função característica P mais um termos, porque eu vou ter um também, né? Eu tenho aqui D diferenças, caso a minha série não seja estacionária no que diz respeito à tendência. Vai lembrar que eu também posso ter uma transformação logarítmica aqui, a gente também já falou dela. Então, às vezes eu não vou ter só delta D Z de T, eu vou ter um logaritmo também. Temos essa constante θ0, que ela é um termo que, se ela existir, se ela for significativa, isso significa que, na verdade, eu tenho alguma tendência determinística, que nós também já vimos isso. Então, inclusive, quando você usa as funções no Python ou no R para estimar, vem esse termo constante que às vezes as pessoas não sabem como escrevê-lo. Ele é escrito assim. Tá? A gente já falou dele também. Mais θQ de B, que é a minha função característica de ordem Q, ou seja, tem Q termos médias móveis desse lado direito aqui também. Isso aqui é a forma compacta, é a forma só representativa, mas quando eu abro isso aqui para mostrar quais são os meus parâmetros, então eu tenho essa forma. Então, por exemplo, eu tenho P parâmetros autorregressivos, né? Que são justamente essas constantes que estão multiplicadas pelos meus termos autorregressivos. E essas constantes, elas basicamente representam o grau de dependência que a minha amostra atual tem com as amostras anteriores. Isso também já foi muito falado, mas é importante entender a relação que isso tem justamente com a função de autocorrelação, que quando você entende isso muito claramente, fica bem tranquilo de entender a função de autocorrelação. 1 menos b, a gente já sabe que isso aqui é uma diferença, né?
então eu posso ter D diferenças. Vai lembrar que eu já falei para vocês que dificilmente a gente passa de 2 diferenças. Em termos práticos mesmos, eu nunca vi passar de 2 diferenças. Tá? Então, teoricamente, pode ter quantas diferenças foram necessárias, mas vale lembrar que quanto mais diferenças eu faço, mais distorção eu gero na minha série. Então, eu vou começar a gerar correlações que não existiam antes. Então, eu tenho que fazer o mínimo de diferenças necessárias para tornar minha série estacionária. Então, no geral, esse D não passa de 2. No geral. Tá? Nunca se sabe quando aparece um negócio diferente aí. Igual a θ0. θ0 também é um parâmetro. Mas os Q termos médias móveis. Isso resume a ideia de que quais são nossos parâmetros. Então, eu posso ter um ARIMA 212, só que um ARIMA 212 ele pode ser de infinitos tipos, dependendo do valor que cada parâmetro assuma. Então, dependendo do valor que cada parâmetro assuma, um mesmo tipo de modelo vai ser diferente. Então, não é suficiente a gente saber a ordem dos modelos, a gente tem que também saber o valor desses parâmetros. Sendo assim, se essa é a classe de modelos que nós estudamos até agora, a gente ainda falta estudar ainda os parâmetros sazonais, mas a gente vai ver que basicamente adiciona essa ideia. Então, sabendo disso aqui, o que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa determinar qual é o melhor modelo ARIMA, e eu posso, inclusive, ter vários modelos que funcionam, que se ajustam aos meus dados, mas um deles deve ser o melhor. Eu não vou ficar usando 10 modelos, eu vou usar um modelo só, que é o que me interessa. Então, eu tenho que fazer um crivo de que modelos se ajustam adequadamente aos meus dados, e dentre esses modelos que se ajustam, qual deles é o melhor? Sim, fiquem sabendo que eu posso ter mais de um modelo que se ajusta aos meus dados, tá? Então, eu vou querer encontrar um modelo ARIMA PDQ, no caso de uma série só com tendência, que se ajusta aos nossos dados em análise, caso não haja sazonalidade. Se houver sazonalidade, aí vai surgir a necessidade de mais 4 parâmetros e mais um Szinho aqui na frente. Nós veremos isso em breve. Para isso, a gente precisa primeiramente determinar os valores de P, D e Q, ou seja, saber qual é a ordem do meu modelo. E depois que a gente descobre isso, ou pelo menos a gente chega numa informação aproximada, né, de várias opções, depois que a gente faz isso, a gente tem que descobrir quais são os valores dos parâmetros. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Bora considerar que eu identifiquei, com base nas técnicas lá que a gente vai ver, um modelo ARIMA 111, tá? Se identificamos o modelo 111, então a gente vai ter um modelo desse tipo aqui, né? Eu coloquei em vermelho aqui os parâmetros PDQ, mas também identificamos o θ0, e como a gente vai ver mais adiante, o A de T, no modelo ARIMA, esse A de T é um ruído branco, tá? Então ele também vai ter as características dele que a gente vai comentar já já. Então, se eu for abrindo, e aqui tem uma coisa que eu não corrigi ainda, eu abro esse modelo, enfim, vocês sabem a função característica multiplica por 1 menos b, e aqui eu vou ter uma expressão de segunda ordem, que se você for calcular as raízes, ela não vai dar estacionária, né? Vai ter uma raiz igual a 1 aí, com certeza. O que faz sentido, né? Eu tenho uma raiz igual a 1. Eu vou ter uma raiz igual a 1 e outra raiz igual a 1 sobre φ1. Tá? Então, ela vai ter uma raiz unitária. Aí, se eu abro ainda mais, eu coloco em termos dos termos nas defasagens, eu posso isolar e posso obter esse modelo, passando todo mundo para o lado direito. E olha só que interessante. O meu modelo é ARIMA 111. Mas na forma totalmente aberta do ARIMA 111, eu tenho 2 termos autorregressivos. Na verdade, eu não vou confundir em nada a parte médias móveis. Ela está aqui, só tem um termo médias móveis. Mas em termos autorregressivos, eu vou ter 2. Então, para quem olha, porque pensa bem, 1 mais φ1 é um número, e φ1 é um número também. Então, se você só enxerga os números, isso aqui pode facilmente ser confundido com o modelo ARMA 21 ou ARIMA 201, né?
mas ele tem o mesmo formato, ele tem o mesmo jeitão de modelo ARIMA 111. Isso é o que a gente chama de modelos equivalentes. Tá? Eles correspondem um ao outro. Então, o meu modelo ARMA 2.1 e o meu modelo ARIMA 1.1, eles têm a mesma forma, efetivamente falando. Entretanto, se ele for um modelo ARMA, ele é um modelo não estacionário, porque se eu pegar isso aqui e fizer a função característica dele, ele vai ser não estacionário. Tá? Ele vai ter um formato, eu vou ter uma raiz em cima de 1, e por consequência ele não vai ser estacionário, como eu já mostrei para vocês no exercício passado. Tá? Então, essa que é a grande diferença. Então, o modelo ARIMA 1.1, ele até tem um modelo equivalente ARMA, só que esse modelo equivalente ARMA vai ser não estacionário. Tá? Ao passo que o modelo ARIMA, você já entende onde é que está a não estacionalidade dele. Além disso, eu posso determinar um candidato, né? Para isso, eu preciso encontrar os valores dos parâmetros. Quem são os parâmetros? Aí eu não corrigi isso aqui, mas vamos lá. Meus parâmetros são θ0, φ1 e θ1. São esses caras que eu preciso determinar. Tá? E isso a gente vai fazer através dos métodos de estimação, que a gente vai discutir mais tarde. Mas eles não são os únicos parâmetros que nós temos. Nós também temos um outro que está escondido aí. E aí eu vou mostrar para vocês que outro é esse, que é justamente o ruído branco. Precisa determinar o ruído branco, porque o ruído branco ele faz parte do meu modelo. Eu modelo nesse formato, levando em consideração que eu vou ter amostras de ruído branco participando da geração da minha amostra atual. Então, esse ruído branco ele tem que se enquadrar num certo perfil. Então, lembra que ruído branco é um quê? É um conjunto de variáveis aleatórias independentes entre si e identicamente distribuídas. Né? É só o que diz sobre ruído branco. Então, significa que o ruído branco pode ter qualquer distribuição, desde que as variáveis sejam identicamente distribuídas. O que acontece é que normalmente se convenciona de que essa distribuição dessas variáveis é normal, ou gaussiana, né? Como queiram chamar. Lá na engenharia a gente conhece mais como gaussiana, aqui na estatística conhece mais como normal. Os dois nomes estão corretos. Então, no geral, se convenciona que a distribuição dessas variáveis aleatórias é normal. Mas é obrigatório? Não. Não é obrigatório que seja normal. Inclusive, nem faz diferença em termos de ajuste de resíduo. Mas a gente convenciona que seja normal. Agora, para dizer que não faz diferença nenhuma, tem uma diferença que faz. Como se convenciona que o ruído branco tem distribuição normal, porque o ruído branco ele é estacionário, certo? Então ele vai ter uma distribuição única. Como se convenciona que é normal, então o que se faz? Todos os testes de hipótese vinculado com séries temporais, todos os métodos, consideram como distribuição básica a normal. Então, se a distribuição dos resíduos for normal, então os testes de hipótese se tornam mais confiáveis. Tá? Essa que é a diferença que faz. Então, a gente vai ver que máxima verossimilhança, para eu usar máxima verossimilhança, basicamente eu comparo meus dados com alguma distribuição, algum modelo de distribuição que eu tenha. Isso que é inferência, né? Eu pego meus dados, verifico como é a frequência deles e vou usar a máxima verossimilhança para verificar se isso aqui se assemelha de uma certa distribuição objetiva. E as fórmulas, os testes que a gente usa normalmente, já considera que essa distribuição objetiva é uma normal. Eu não tenho que ficar trocando de distribuição lá para ver se eu aproximo dela. Ah, vou colocar uma uniforme aqui. Não precisa. Então, normalmente, o método de máxima verossimilhança, ninguém nem se preocupa com isso. Já se supõe que lá dentro é uma distribuição gaussiana. Tá? Isso é uma das consequências que tem, que é no caso de você usar método de máxima verossimilhança para estimar os parâmetros. Além disso, tem outros testes. A gente vai ver o teste de Akaike, que também leva isso em conta, porque o teste de Akaike é em função da máxima verossimilhança. Tá? Eu estou falando várias coisas que vocês não viram ainda, mas é bom que vai ficando na cabeça e vocês já vão se preparando para ver, né? Bom, além da distribuição ser convencionada como normal, e é importante vocês se lembrarem do que eu acabei de falar, porque essa pergunta, por que tem que ser normal? Por que resíduo obrigatoriamente tem que ser normal? Não precisa. Se convenciona que é, e por uma questão de facilidade, todas as ferramentas estão ajustadas para ser normal. É por isso. Tá?
Além disso, da distribuição ser idêntica, ele tem outras características que são convencionadas também. A primeira é que a média, se eu for pegar a média de cada variável, né, e pegar a média da função como um todo, a média dá zero. Assim, do ponto de vista ideal, a média é zero. Do ponto de vista prático, dá algo próximo de zero, naturalmente. A variância, ela é constante, mas ela não é zero. Até porque não dá para ser uma variância zero. Se a variância fosse zero, seria constante o valor lá. Então, a variância ela é uma constante e nós convencionamos de usar a letra sigma para representar essa variância. Tá? Então, e sigma, na verdade, a gente usa para representar desvio padrão. A letra A é para dizer que esse desvio padrão é do ruído branco. E o quadrado, porque o quadrado do desvio padrão é a variância. Tá? Que a média é zero, bom, esse é um número, eu já sei. Que a distribuição é normal, beleza, está convencionado. Mas a variância, eu sei que ela é uma constante e eu não a conheço, certo? Se eu não a conheço, ela se junta, porque, repara, para eu ter esse A de T muito confiante no meu modelo, eu preciso saber qual é a média dele, já sei. Preciso saber a distribuição dele, já sei. Preciso saber a variância dele, opa, não sei. Então, eu também tenho que estimar. Portanto, a variância do ruído branco se junta aos meus outros parâmetros e ela é mais um parâmetro para eu estimar. Eu preciso estimar o θ0, preciso estimar o φ1, preciso estimar o θ1 e eu também preciso estimar a variância do ruído branco. Lembra que a variância do ruído branco não é a mesma coisa que a variância do modelo. Tá? A variância do modelo normalmente está em função da variância do ruído branco, mas ela não é a mesma coisa. Então, vocês vão ver que existem métodos para estimar essa variância do ruído branco. E quando eu tenho a variância do ruído branco, eu tenho outros valores em consequência. Ok? Vou parar isso por aqui. Na sequência, eu vou apresentar as etapas de geração de modelo.